Então, os trabalhos da tarde do dia 19 de janeiro, estamos julgando os processos da parte da manhã, desse mesmo dia, processos que haviam ficado para trás por falta de tempo. Passemos à apreciação do item 6 da pauta. Conselheiro Carlos André, contribuinte Adelino Transportes Limitado. Esse o conselheiro Itamar já recebeu, né? Que foi o que eu tinha mandado pela manhã. Ok. Presidente, aqui na verdade são dois processos do mesmo contribuinte com praticamente a mesma matéria, apenas praticamente os mesmos fatos, não exatamente a mesma matéria. Esse é o item 6 e tem o item 128. Certo. Do mesmo contribuinte. Na verdade, aqui foi o seguinte, foi um procedimento fiscal que abarcou os anos de 2004 e 2005. Né? Em 2004, o contribuinte apurou IRPJ. Em 2005, ele estava no Simples. Né? Então, esse item 6, ele trata do lançamento que foi feito no ano calendário 2005, na sistemática do Simples, né? E também da exclusão, a partir de 1º de janeiro de 2006, do Simples. E o item 128 são a matéria mesmo, os fatos são os mesmos, né? Só que o item 128 trata do lançamento de IRPJ e reflexos no ano de 2004. Né? Então, toda a apreciação que nós vamos fazer aqui neste item será aplicável ao item 128 lá no final, só que vai estar tratando de IRPJ, né? Crédito tributário e IRPJ reflexo aqui é simples. Ok? Ok. Deixo para a turma decidir se a gente aprecia na sequência o 128 ou se deixa na ordem da pauta. Né? Muito bem, presidente. Então, vamos lá. Então, trata o presidente feito o lançamento de ofício de tributo segundo regime simplificado do Simples Federal, relativo ao ano calendário 2005, em razão da apuração de omissão de receitas com fluxo e depósito bancário de origem não comprovada. A apuração de omissão de receitas no ano calendário 2005 motivou também a exclusão da contribuinte do Simples Federal a partir de 1º de janeiro de 2006, por meio do ato declaratório DRF-FNS, conhece, doutor Luiz Augusto conhece bem, 039/2008. Né? Então, eu reproduzo aqui o relatório da Autoridade de Julgadores de Piso, que sintetiza as razões, né, apontadas pela fiscalização e as alegações da contribuinte. Né? Então, está aí o crédito tributário, né? Foi o lançamento com multa de ofício de 75%, juros de imóvel. Muito bem. O lançamento do imposto de contribuições decorre de receita omitida por conta de depósitos bancários de origem não justificada, base no artigo 42 da 9430, conforme a autorização e termo de verificação. Em função da omissão de receita verificada no ano de 2005, a empresa foi excluída do Simples, conforme ato declaratório da Receita. Bom, aqui os argumentos da contribuinte eu vou tratar ali no recurso voluntário. A impugnação foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo da DRJ Florianópolis também, né? Se isso for da turma do Dr. Camerano. Inicialmente, a contribuinte peticionou no processo pedindo a correção de inexatidão material, alegando que a DRJ teria deixado de apreciar a alegação relativa aos valores que teriam sido estornados da conta bancária e que, dessa forma, não poderiam compor as receitas omitidas. Ela tinha feito uma alegação lá na manifestação de inconformidade, de erro material, e ela, antes de apresentar o recurso voluntário, ela fez essa petição pleiteando a correção da decisão da DRJ. A petição foi indeferida por despacho fundamentado em razão de tais valores não fazerem parte dos montantes apurados pela fiscalização, conforme anexos 1 a 4 do termo de estimação 03.
que é o que tem a relação dos créditos bancários que deveriam ser justificados. E resignada com a decisão primeira, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por meio do qual, em síntese, reiterou as alegações conforme os seguintes tópicos. Preliminar de ausência de provas. Neste ponto, a recorrente reclamou a ausência dos extratos bancários que teriam justificado os lançamentos de ofício. Quebra do sigilo bancário ao arrepio da Constituição, aquela questão constitucional, né, da Lei Complementar 105. Ausência de ato ou formalidade essencial. Descumprimento do artigo 4º, parágrafo 5º do Decreto 3724 de 2001. Né? Nesse ponto, ela se insurge contra a ausência de relatório circunstanciado para motivar a RMF. A ausência de demonstração dos requisitos, fundamentação fática e legal do ato administrativo para a expedição da RMF, né, aduziu não haver indicação do fundamento para o exame da movimentação financeira, conforme o artigo 3º do Decreto 3724. A ausência de forma do ato determinado pela Portaria CRF 180/2001, da justificativa dos depósitos. Aqui ela pleiteia que se apure a omissão de forma semelhante à apuração do saldo credor de caixa, né? Tendo em vista seriam os dois hipóteses de omissão de receita. O aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das movimentações dos meses seguintes. Quer dizer, se eu recebi no mês passado, esse valor entra no meu caixa e justifica para frente. Né? Dos créditos obtidos junto ao Antônio Tomás Gaspar, o crédito de origem não comprovada, né? Teria apresentado os recibos originais para comprovar os mútuos, teriam frutos de acordos verbais, conforme o Código Civil. A fiscalização não teria se desincumbido de comprovar, porque as explicações e comprovantes não seriam aptos a justificar as entradas de recurso, né? Pugnou pela aplicação do artigo 112, inciso 2 do CTN. Créditos obtidos junto à Express Credline, aduziu que o levantamento feito em anexo à impugnação comprovaria a origem. Novamente, a questão dos depósitos estornados, né, que ela pede a exclusão do cálculo da receita emitida. A indevida exclusão do simples, né, que alega a inexistência de excesso de receitas apurados por meio de presunção legal, né, pede o cancelamento do ato declaratório de exclusão. Obrigatória a suspensão dos efeitos da exclusão de ofício do simples e ilegalidade dos juros e da taxa Selic. Né. Ao final, requeriu a nulidade do lançamento de ofício e o seu cancelamento. Solicitou a reunião com o processo final 84, que é o outro que está em pauta. Ainda no mérito, requeriu o ajuste do montante das receitas omitidas conforme alegações. Pediu também a suspensão dos efeitos, cancelamento da exclusão de ofício do simples e o afastamento da taxa Selic. O pedido do contribuinte de julgamento conjunto do presente processo com o processo final 84 foi atendido por meio da resolução 1401-000347 de 2015. Na resolução, a turma decidiu avocar competência para julgar o outro processo, que se encontra sob minha relatoria e deve ser julgado nesta mesma sessão. Então, esse é o relatório. Bem, passando ao voto. Então, trata-se de lançamento simples em razão de omissão de receita, apurado pela fiscalização em razão de depósitos bancários sem comprovação da origem dos recursos. No recurso voluntário, a contribuinte limitou-se, em essência, a reiterar as exaustivas alegações da impugnação. Tem que a autoridade julgadora de piso já enfrentou cada um dos pontos de defesa de forma profunda. Assim, utiliza a faculdade do artigo 57, parágrafo 3º do RICAR para propor a adoção e confirmação da decisão recorrida. Está aí o dispositivo. Apenas para melhorar a clareza da fundamentação, ele tratar das matérias conforme os tópicos do recurso voluntário acima resumidos, para não simplesmente transcrever toda a decisão da DRJ. Então, da preliminar de ausência de provas. A contribuinte reclamou da ausência dos extratos bancários neste processo.
Conforme será visto na transcrição abaixo, os extratos foram disponibilizados pela fiscalização e não houve absolutamente nenhum cerceamento do direito de defesa. Eu cito aí, na verdade, os extratos bancários estão juntados no outro processo, que diz respeito a 2004. Né? E, além disso, ela fez toda a sua defesa, mostrando que tinha, né, os extratos bancários foram devolvidos para ela. E estavam à disposição dela. Então, eu estou afastando esse ponto. Quebra de sigilo bancário, eu repito, da Constituição, não vou me deter nisso, né? A constitucionalidade do dispositivo já foi confirmada pelo Supremo. A ausência de ato ou formalidade essencial, cumprimento do artigo 4º, do parágrafo 5º do decreto, ausência de demonstração dos requisitos, fundamentação fática e legal do ato administrativo para expedição da RMF, ausência da forma do ato determinada pela portaria. Aqui, ela se insurge contra a falta do relatório circunstanciado no processo. Né? Eu, em essência, estou afastando essa argumentação, dizendo que o termo de verificação fiscal traz todos os elementos necessários para fundamentar a emissão da RMF e também para o exercício do direito de defesa da contribuinte. Né? Então, o fato do relatório não estar no processo não é exigido por lei, né? É uma regulamentação interna da Receita, a forma como é feito, né? O formato, né? E tal. E todos os elementos necessários estão transcritos no TRF. Então, aí a parte destacada em amarelo da decisão de piso. Né? Eis a motivação fiscal para a solicitação às instituições financeiras, conforme o termo de verificação fiscal. A empresa, mediante correspondência datada de tal, mais uma vez, pelo entendimento da opção de não apresentação dos extratos bancários em virtude do amparo do sigilo bancário. O exame em informações de terceiros, no caso, as instituições financeiras, revelou-se indispensável por ter ocorrido a hipótese elencada no artigo 3º do Decreto 3.724, inciso 7, qual seja o artigo 33 da Lei 9.430, que assim dispõe. E aqui está a transcrição do artigo 33. Eu destaquei a parte do embaraço da fiscalização pelo não fornecimento de informações sobre movimentação financeira, né? Não fornecimento injustificado das informações sobre movimentação financeira. Por consequência, o contribuinte cuja conduta materializa o embaraço de fiscalização, previsto no inciso 1 do artigo 33, poderá ser incluído em regime de especial de fiscalização, sem que suas informações bancárias sejam requisitadas. Da mesma forma, poderá ter suas informações bancárias requisitadas, sem que seja incluído em regime especial de fiscalização, etc. Aí, continuando na parte destacada, a empresa, ora impugnante, foi intimada e reintimada a apresentar seus extratos bancários, tendo sempre negado, pois entende que, abre aspas, tais informações estão protegidas pelo sigilo bancário previsto constitucionalmente. No entanto, caso essa não seja a percepção dos senhores, devem obter os dados diretamente das instituições financeiras. Não restava, então, alternativa a não ser a solicitação às instituições financeiras, como corretamente procedeu a autoridade fiscal, nos termos da legislação vigente, como demonstrado. Então, passando aí a decisão da DRJ, que é bastante longa, né? Já lá na página 16, eu destaco. Como se infere do dispositivo dos parágrafos 5º e 6º do artigo 4º lá da 3.724, a RMF é expedida com base no relatório circunstanciado, em que se demonstra a existência de hipótese de indispensabilidade da requisição. Entretanto, não existe determinação legal para que o referido relatório seja cientificado ou fiscalizado, ou para que seja anexado aos autos, denotando assim tratar-se de documento previsto no âmbito dos procedimentos internos da repartição local. Deste modo, o que precisa constar nos autos é a motivação que levou à emissão da RMF pela autoridade competente, pois assim o contribuinte poderá aferir a legalidade da medida adotada pela fiscalização
e exercer plenamente o direito de defesa na impugnação. No caso em concreto, a fiscalização relata no TVE que a emissão da RMF foi desencadeada pela negativa da empresa fiscalizada em fornecer os extratos bancários sob a justificativa de que os mesmos estavam resguardados pelo sigilo bancário. Aí os meus comentários. De fato, se percebe que a contribuinte deixou de apresentar reiteradamente a fiscalização dos extratos bancários que compõem os documentos de suporte da contabilidade, que devem estar em boa ordem e devem ser apresentados à fiscalização. E, ao mesmo tempo, pugna pela ilicitude da obtenção das informações diretamente junto às instituições financeiras, com fulcro na legislação que, como visto, foi declarada constitucional pelo STF. Ademais, a fiscalização logrou demonstrar adequadamente no relatório final a indispensabilidade das informações de movimentação financeira, tanto para fins de legitimidade da obtenção dos elementos de prova, quanto para garantir o pleno exercício do direito de defesa. Aí eu trago uma manifestação anterior minha já sobre essa matéria, que eu considero que esses documentos são documentos de suporte, como outros quaisquer da contabilidade, e devem ser mantidos em boa ordem e apresentados à fiscalização. Eu considero que a necessidade de emitir RMF deveria ser uma excepcionalidade. Então, continuando lá na parte destacada, nos meus comentários, vai destacar que a forma reivindicada pela recorrente, portaria CRF 180 de 2001, trata de mera padronização administrativa, de controle interno não exigida legalmente. No caso narrativo circunstanciado do termo de verificação fiscal, bem como as reiteradas intimações para a apresentação dos extratos bancários, são suficientes para demonstrar a ocorrência da hipótese de emissão da RMF e a garantia do pleno exercício do direito de defesa. Então, nesse ponto eu estou afastando, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Da justificativa dos depósitos, semelhanças entre a presunção do artigo 42 da norma 430, o saldo credor de caixa, forma de apuração do aproveitamento dos rendimentos tidos como omitidos como origem das movimentações dos meses seguintes. Vez que a contribuinte faz uma confusão entre distintas hipóteses de presunção legal de omissão de receitas. Enquanto no caso do saldo credor de caixa é de se apurar o saldo diário para que se verifique a ocorrência da hipótese de omissão de receita, no caso dos depósitos bancários, cada ingresso de recursos sem comprovação da origem é considerada legalmente hipótese de omissão de receita. Dessa forma, cabe absolutamente a comparação feita pela recorrente na forma da apuração. Também no que tange a necessidade de comprovar o consumo dos valores que ingressaram nas contas bancárias, essa matéria se encontra pacificada no CARF, conforme o súmula CARF 26, aí transcrita. Né? Ou seja, não tem que demonstrar que esses valores ficaram ou foram consumidos, foram aproveitados para frente, etc. Reitero, portanto, os termos em que a autoridade julgadora de piso tratou a matéria controvertida. E aqui eu reproduzo a parte destacada aí, né? No final da página 21. O simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário, que, no caso dos autos, não as apresentou. Tal presunção de omissão de receitas não tem, contrariamente ao alegado, características semelhantes à presunção legal de omissão de receitas por conta de saldo credor de caixa, pois nessa o saldo credor verificado no caixa em um mês tem influência nos demais meses, o que permite que se tribute maior saldo verificado entre os meses examinados, no período de apuração do imposto, no caso, pelas regras do Simples. Já na presunção legal por conta de depósitos bancários de origem não comprovada, de se dizer que sua apuração de receita é individual, por crédito, e não é determinada por meio de saldos, na forma que os depósitos totalizados em um mês, sem origem, então tributados de ofício com receitas omitidas, não podem, de certo, servir para justificar outros depósitos em outros meses. Muito bem. Passando ao próximo, então, também nesse ponto estou negando provimento. Dos créditos obtidos junto a Antônio Tomás Gaspar. Tenho, em linha com o que foi apontado pela fiscalização e pela autoridade julgadora de primeira instância, os documentos apresentados pela contribuinte neste processo
não são aptos a comprovar a origem, em especial a efetiva entrega dos valores individualmente considerados. Só tirar essa repetição. A origem e efetiva entrega de valores via caixa não encontra suporte nos recursos econômico-financeiros do suposto mutuante, bem como não há nenhuma comprovação de que os valores tenham sido efetivamente entregues. Assim, tomo como minhas as razões apontadas pela DRJ. Né? Aí, pegando a parte destacada em amarelo, os documentos a que se referem impugnantes são aqueles trazidos durante a ação fiscal, acusados das folhas 98 a 109, e de se dizer que não afetam em nada a infração caracterizada nos autos, e só poderia ser elegível se cumprir os requisitos da lei, a comprovação da origem dos créditos bancários de forma individualizada. Os recibos, não posso deixar de destacar que a assinatura de Antônio Tomás Gaspar revela-se de pessoas de pouca administração, de empréstimos isoladamente, não provam a origem dos mesmos, mormente quando entregues em espécie, depósitos em dinheiro, a impugnante. Destaque-se ainda que a fiscalização verificou que Antônio Tomás Gaspar não dispõe, pelo menos por vias formais, de rendimentos necessários a ponto de emprestar expressivas quantias à impugnante. Da mesma forma, a declaração de Antônio Tomás Gaspar, a folha 109, isoladamente, nada prova. Se tais documentos fizessem prova que o litígio posto demanda, restaria inócua a norma do artigo 42 da 9430. Então, também nesse ponto, a recorrente pugnou pela aplicação do 112, inciso 2 do CTN, está aí reproduzido. Entretanto, entende asseverar que não há aqui qualquer dúvida acerca das circunstâncias materiais do fato sobre seus efeitos. A norma presuntiva é uma norma atinente à comprovação da ocorrência de determinado fato que não se pode comprovar diretamente. A lei prevê que a fiscalização comprove o fato presuntivo, que, no caso, é o ingresso de recursos nas contas bancárias. Por sua vez, a lei determina que o sujeito passivo deve comprovar a origem dos recursos atinentes ao fato presuntivo. Uma vez que a recorrente não logrou comprovar tal origem, a lei determina a ocorrência do fato jurídico tributário. Como já ressaltado anteriormente, trata-se de presunção relativa. Portanto, uma vez que os elementos probatórios juntados aos autos pelo contribuinte não comprovam a origem dos ditos recursos, a hipótese de presunção legal de omissão de receita está plenamente caracterizada, não restando qualquer dúvida a seu respeito. Então, afasto a aplicação do 112 do CTN. Os créditos obtidos junto à Express Credit Line. Né? Em relação a essa matéria, a contribuinte não logrou trazer aos autos elementos de prova que pudessem dar suporte às suas alegações e planilhas, conforme pontuado pela autoridade julgadora qual. Aqui eu vou passar rápido, porque a única coisa que ele juntou foi umas planilhas anexas à manifestação, à impugnação. Né? Muito bem. Nos depósitos estornados, exclusão do cálculo da receita omitida. Neste tópico, a recorrente pugnou pela exclusão das bases de cálculo dos tributos. Os seguintes valores estão aí relacionados, são poucos valores. Cotejando esses valores com os anexos 1 a 4 do termo de estimação fiscal número 3, que é aquele que relaciona todos os créditos que tinham que ser comprovados, observe que os depósitos que teriam sido estornados não compõem as bases de cálculo dos tributos apurados de ofício pela autoridade fiscal. Portanto, nada a excluir. Isso já havia sido ressaltado pela DRJ anteriormente. A indevida exclusão do simples, a inexistência de excesso de receitas apuradas por meio de presunção legal. Aqui, uma vez mantido o auto de infração, o excesso de receitas é mantido, então não há motivo para cancelar o ato declaratório de exclusão. Né? É obrigatória a suspensão dos efeitos da exclusão do simples. Né? Aqui já se encontra pacificada, pela súmula 77, a possibilidade de fiscalização, mesmo com a discussão administrativa da exclusão. Né? Da ilegalidade de inserção dos juros previstos na Lei 8981, a taxa Selic, eu também estou colocando a súmula CARF número 4.
Portanto, presidente, em síntese, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Vocês estão me Eu ouvindo? estendi um pouco mais, porque o outro, se quisermos apreciar, tem os mesmos pontos. Muito bem. Eu até preferia que a gente analisasse depois, Carlos André, por uma questão operacional. Eu estou aqui sem luz em casa, tá? E estou aqui no telefone agora. Vou precisar, inclusive, da tua gravação depois. Espero que não tenha dado problema com a tua gravação, que é a única que nós temos para esse processo próximo, tá? Então, assim, mesmo que a resolução tenha determinado que os processos fossem julgados em conjunto, eles vão ser julgados em conjunto na mesma reunião de julgamento. Acho que não traz prejuízo nenhum. Todos nós vamos lembrar exatamente daquilo que foi decidido nesse processo quando verificarmos o próximo. Não é verdade? Mesmo com esse cabedal de alegações trazido pela contribuinte, tá? E não havendo diferenciação nenhuma entre esse e o outro, acho que não tem prejuízo nenhum. Tá ok? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida? Ótimo. Passando então à votação. Conselheiro Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, ok? Passemos então à apreciação do item 7 da pauta, conselheira Luciana, Serra Duque Cereais Eireli. Bom, esse processo, né, traz para julgamento o recurso voluntário interposto contra o Acordo da RJ Curitiba, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação e manteve o auto de infração do Simples Nacional referente ao ano calendário de 2010. O procedimento foi instaurado, né, já vista a omissão de receita no ano calendário de 2010, uma vez feito um confronto entre a receita bruta declarada e as aplicações de recursos feitas pela fiscalizada, que em sua declaração anual do Simples, relativa ao ano calendário de 2010, informou o valor zero como total de aquisições de mercadorias para comercialização e industrialização, bem como informou receita bruta em valor muito inferior ao total das vendas a ela destinadas, indicadas em notas fiscais eletrônicas emitidas por terceiros, constantes no sistema SPED, nota fiscal eletrônica, que foi constatada a existência de notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas por terceiros destinadas à fiscalizada, no valor total de 16 milhões, valor este não condizente com a receita bruta por ela declarada de 1.665.000. Inconformada, após o prazo de atendimento do termo de início de fiscalização, apresentou o contrato social e alterações, notas fiscais de saídas, livros, registros de saída, entradas, livros de registro de apuração de CMS. Acrescento que foi apurada uma grande quantidade de notas fiscais não escrituradas, as quais encontram-se no demonstrativo de vendas de terceiros destinados a fiscalizar. Encaminhou à fiscalizada intimação, onde ela foi cientificada para comprovar se a origem dos recursos utilizados para pagamentos de operações de compras, consubstanciadas nas notas fiscais, né, relatadas em demonstrativo, emitidas por terceiros, um total de 13.523.219,49, não tendo a fiscalizada atendido à intimação. Houveram 3 intimações seguintes que prestaram a cientificar a contribuinte da continuidade do procedimento fiscal, que foram devolvidas com a informação recusada. A partir da constatação por presunção legal das receitas omitidas, foi possível chegar aos valores das receitas que determinaram a base de cálculo para a tributação do Simples Nacional, com fulcro no artigo 34 da Lei Complementar 123 de 2006. Foi elaborada a partir das informações constantes das notas fiscais eletrônicas, extraídas do SPED, e das informações dos documentos obtidos juntos aos terceiros, o demonstrativo intitulado Demonstrativos de Compra, notas fiscais eletrônicas contendo os
pagamentos efetuados pelo fiscalizado no ano de 2010, não escriturados, para os quais não há origem de recursos identificadas. Os valores das receitas omitidas, por presunção legal, foi de 11.355, os quais serviram para determinar a base de cálculo do Simples Nacional. Em vista dos valores levantados, indicados acima, considerando a sistemática de cálculo do Simples Nacional, foram apuradas as infrações de omissão de receita e insuficiência de recolhimento de tributos. Em virtude do não atendimento às intimações, foi aplicada a multa agravada em 50% e, ao final, concluiu a fiscalização pela exclusão da recorrente do Simples Nacional. Referida exclusão ocorreu por meio do ADE 021 de março de 2014. As autuações lavradas se baseiam nas infrações de omissão de receita e insuficiência de recolhimento, além da multa agravada. Ciente, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando que, para configurar a falta de escrituração de pagamentos, isso deveria provar que houve efetivo pagamento e que estes não foram regularmente registrados na escrita fiscal e comercial do contribuinte, o que não foi feito pela autoridade fiscal. Destacou que, mesmo que se considere caracterizado o pagamento, um dos elementos necessários à presunção legal, hipoteticamente descrita, não restou demonstrado nos autos que os ditos pagamentos não foram escriturados. A investigação do fisco limitou-se a apurar a existência de compras não escrituradas. O tipo legal não se refere às compras, mas aos pagamentos. Quanto à falta de escrituração, tratou que, se for considerada a omissão de receitas pela falta de pagamentos, a exigência não poderia se dar na sistemática do Simples Nacional, pois a suposta movimentação bancária não foi espelhada na contabilidade. Sua escrita fiscal e comercial não permitiria identificar a sua movimentação financeira, entendendo que o fisco teria que concluir pela exclusão de ofício da impugnante do regime do Simples Nacional, de acordo com o inciso 8º do artigo 29 da Lei Complementar. Desta forma, adotar outro regime, seja lucro presumido ou arbitrado. Anotou ainda que a multa agravada só se justificaria quando é inexistente qualquer colaboração do contribuinte e houvesse prejuízo para a ação da fiscalização. O que não se evidenciou na hipótese de que tal agravamento estaria limitado aos casos em que o contribuinte infringe o seu dever de colaboração, pugnou pela insubsistência do lançamento, a extinção integral do crédito tributário constituído. Tal impugnação foi julgada improcedente. Quanto à omissão de receitas, entendeu-se que, à vista dos indícios de omissão de receitas, prosseguiu a fiscalização no processo de investigação ao intimar as empresas que forneceram os produtos à fiscalizada, empresas estas que, em contrapartida, receberam valores da mesma a partir das folhas 177 às folhas 415. Constam cópia de todas as intimações feitas a estas empresas. As folhas 3.327 a 3.398 consta intimação feita à fiscalizada com ciência pessoal para que pudesse comprovar a origem dos recursos utilizados para os pagamentos das operações de compra, consubstanciadas nas notas fiscais constantes do relatório emitido pelo SPED. Pela ausência de resposta à autoridade fiscal, face à constatação de ausência de escrituração dos pagamentos relativos às compras e aquisições realizadas pela fiscalizada, procedeu ao enquadramento legal com base no artigo 40 da Lei 9.430, o que foi feito com a devida cautela. Assim, considerando que o contribuinte não faz qualquer prova de pagamento e alega simplesmente como se fosse possível receber as mercadorias por todo esse período sem efetuar qualquer pagamento ou possuir elementos contratuais, bancários ou documentais que pudessem caracterizar algo novo, a descaracterizar a presunção legal estipulada pelo artigo 40. Não havendo quaisquer elementos da sua argumentação passiva de acolhimento, foi mantido o lançamento. Aí aqui, assim, em resumo foi isso, né, o que ele defende.
inconformado com o resultado do julgamento, que manteve o lançamento e o agravamento da multa, ele interpôs recurso voluntário, reiterando basicamente os elementos da impugnação, insistindo ser incabível o agravamento da multa de ofício, haja vista que ele haveria colaborado com a fiscalização, ainda que de forma parcial. O relatório, passo ao voto. Aqui, em relação à questão da omissão de receita e da falta de escrituração, eu estou mantendo o lançamento, uma vez que os indícios constantes nos autos efetivamente demonstram, que o contribuinte omitiu recursos, principalmente quando ele aduz ele não nega as compras, mas também não diz nada a respeito, de onde ele teria angariado recursos para poder receber essas mercadorias. E também não é crível que ele tenha recebido esse volume todo de mercadorias sem que nenhum pagamento fosse realizado. Ele não nega os fatos levantados através do SPED, com relação à questão das notas fiscais eletrônicas emitidas contra ele. Quanto à alegação da falta de escrituração, que demandaria a exclusão do regime simplificado, nos termos do inciso 8º do artigo 29 da lei complementar, ela também foi afastada, em razão de que a fiscalizada, evidentemente recorreu em diversas infrações que derivaram na sua exclusão do regime, tendo sido constatada a receita bruta, além dos limites permitidos para o ano de 2010, que seria do importe de 2.400.000, então ele também teria estourado esse limite, ali quando a fiscalização constata a omissão de 11 milhões e tanto. Então, no que diz respeito à autuação e à exclusão, em razão desses fatos, aqui eu estou negando o provimento ao recurso voluntário e estou dando um parcial provimento quanto ao afastamento do agravamento da multa de ofício, sob o argumento de que a omissão praticada pelo contribuinte, o não atendimento, foi o que justamente legitimou a presunção contra ele estabelecida, no sentido de que todas as notas fiscais eletrônicas localizadas no SPED, evidentemente representariam essa omissão. Então, com base nesse entendimento, cito aqui, inclusive, alguns precedentes, que, em cumprimento ao descrito no artigo 44 da Lei 9.430/96, parágrafo 2º, o termo de verificação fiscal, constatou-se que, mesmo após solicitar o pedido de prorrogação de prazo, a intimação do início de procedimento fiscal foi atendida em 28 de 11 de 2012, folhas 3.527, item 10/12. Em 28 de dezembro, no mesmo ato, a fiscalizada também atendeu a segunda intimação fiscal, que solicitava livros comerciais, e assim houve prosseguimento da ação fiscal. Ocorre que em 13 de novembro de 2013 e em 10 de janeiro de 2014 foram realizadas, respectivamente, intimação e reintimação pessoal da empresa fiscalizada, para as quais não houve atendimento nem sequer resposta. São essas as intimações que motivaram o agravamento da multa imposta pela ação fiscal, com fulcro no artigo 44, parágrafo 2º. Acerca do tema do autoentendimento, contido no acordo da Câmara Superior, julgado na sistemática dos repetitivos, no sentido de que a possibilidade de agravamento da multa decorre da necessidade de desestimular o comportamento do fiscalizado, que se mostra incompatível com a nobreza e imperiosidade das atividades desenvolvidas pela administração tributária, em obediência ao dever de colaboração. Contudo, quando há descumprimento da intimação por parte do contribuinte, na hipótese específica de aplicação de presunção legal de omissão de rendimentos, no que se refere à demonstração da origem dos depósitos bancários, tal qual
consequência mostra-se tão gravosa ao contribuinte que o agravamento da multa perde sentido. Nesse caso aqui não foi omissão de depósito, mas omissão de receitas, né? Contudo, gerou essa hipótese de presunção. Então, por essa razão, eu estou dando parcial provimento ao recurso apenas no sentido de afastar o agravamento da multa. É o voto, presidente. Muito bem. Alguém quer tirar alguma dúvida, conselheira? Nenhuma consideração a fazer? Podemos passar a votação? André, gostaria de falar. Diga, doutor André. Só com relação a essa questão do agravamento, eu acho que tem súmula sobre isso, a 96. Sim. Aí eu sugeri. Tinha anotado aqui, na hora que eu estava lendo o voto, eu lembrei da súmula, mas obrigada pelo alerta. Tranquilo. Mais alguém? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Eu fiquei um pouco com dúvida aqui no agravamento, que eu estou só dando uma pesquisada aqui, porque normalmente assim, né, quando eu tenho pagamento e não me explica a origem do pagamento, a legislação já tem a penalidade específica, que é a tributação, presunção legal. Eu queria saber, nesse caso aqui, eu estou pesquisando aqui, porque me parece que ele fez circularização, né? Para saber para obter esses pagamentos, né? Porque ele não obteve, em nenhum momento ele conseguiu esses pagamentos, né? Ou foi através de uma intimação dos débitos bancários, né? Se foi dos débitos bancários, e se o auditor extraiu a base de cálculo do agravamento dos débitos bancários, tudo bem. Agora, se foi com base nos documentos da circularização, eu vejo uma dificuldade da contribuinte nesse sentido de cooperar, né? Quando tem um pagamento não escriturado, explica a origem desse pagamento, né? A pessoa não, mas existe o pagamento, né? Existe o pagamento. Nesse caso, a minha dúvida é, tinha o pagamento, foi os débitos bancários ou foi a circularização? Porque se foi a circularização, eu tenho um sentimento diferente. A fiscalização teve que demandar tempo, teve que ir atrás, teve que fazer circularização dos fornecedores, né, nos clientes da empresa, para buscar o pagamento. Esse pagamento, me parece que ele não foi identificado junto ao estabelecimento da empresa, não é isso? Pelo que eu entendi, é isso? Doutora Luciana, pode esclarecer? No caso aqui, Camerano, ele pegou com base no SPED as notas fiscais eletrônicas, né? Aí ele fez um comparativo do SPED em relação aos livros que haviam sido apresentados pelo contribuinte. Aí ele encontrou a diferença entre aquilo que havia sido escriturado pelo contribuinte e aquilo que constava no SPED. Dada essa diferença, né, a partir das informações do SPED, ele fez a circularização. Certo, mas o SPED, ele viu a nota fiscal, né? Não era pagamento, ele viu as notas fiscais de venda, né? Não é isso? Isso. Mas o pagamento em si, a lei diz pagamento, né? O pagamento em si, se ele não está escriturado, né? É omissão de receita, né? E esse pagamento, ele só obteve com a circularização, né? Não é isso? Que ela pagou lá os fornecedores lá, não foi isso? Parece que sim, né? Mas você entende que isso seria motivação suficiente para o agravamento da multa, Camerano? Sim. Como prática reiterada ou como... Não, porque a fiscalização, ela não teve esses pagamentos na escrituração do contribuinte. Os pagamentos não estavam lá, estavam ocultos. Né? Porque não estava escriturado, mas qual que seria a diferença disso para um RMF, por exemplo? Não, eu estou discutindo em voz alta. É isso que eu quero saber. Porque no 44 ele fala que o não atendimento à intimação, entendeu? Ele fala especificamente do agravamento pelo não atendimento. Não tem as coisas escrituradas. Doutora Letícia, é o seguinte, eu já fiz vários processos aí. O que ocorre?
a fiscalização, ela encontra pagamentos. Ela encontra pagamentos no estabelecimento do contribuinte. Encontra os pagamentos e vê que não estão contabilizados. Não estão, mas ela tem os pagamentos. Ela já apurou os pagamentos. Tá certo? Aí, ela pega, opa, achei aqui. Me dá a origem desse pagamento. A empresa não consegue explicar, a lei manda, olha, tributa como omissão de receita. Mas a fiscalização, ela tem os pagamentos. Agora, aqui eu não tenho pagamento nenhum. A fiscalização não conseguiu identificar nenhum pagamento. Ela teve que se cercar de uma série de outros procedimentos para achar isso daí. Entendeu? E isso, eu estou discutindo com vocês, é uma posição que eu estou colocando. Não sei se eu estou certo, se eu estou viajando. Mas a fiscalização só obteve esse pagamento por intermédio de circularização, né? Na verdade, eu estou colocando isso, até porque eu também tenho um processo que vai ser julgado, salvo engano, no último dia, e que eu também estou desonerando, e também foi por circularização. E porque eu fico comparando essa questão da circularização com o RMF, sabe, doutor Camerano? E aí o RMF também é uma dificuldade, né, porque não vai ter escriturado absolutamente nada, por isso que recorre-se ao requerimento de movimentação financeira. O RMF, bom, você pode ter contabilizado os depósitos também, né? Geralmente, não. é justamente essa ausência da comprovação do pagamento por parte da contribuinte que legitima a presunção. Não. A ausência, o pagamento, a fiscalização tem que ter o pagamento na mão para usar dessa tributação. Ela tem que ter o pagamento. E nesse caso, ela não tinha o pagamento. Ela não encontrou o pagamento. Ela teve que fazer um esforço para descobrir os pagamentos, para daí tributar na presunção legal do pagamento não escriturado. Mas, enfim, eu acho que nós podemos discutir isso em uma outra ocasião, talvez aprofundar um pouco mais isso. Eu só levantei isso aqui, mas... Tá ótimo, gente. Acho que eu tinha para fazer. Rapidamente. Porque realmente há uma diferença de tratamento do 42 para o 40, né, da Lei 9430, porque no 40 ele precisa provar o pagamento. Ele não pode simplesmente pegar o SPED e falar você não escriturou, tchau, eu vou te cobrar por presunção de omissão de pagamento, de escrituração de pagamento. É diferente do 42. O 42 você pega o extrato. Isso. No 42 você pega o extrato, aí você vê todos os depósitos. Se ele intimado não responde, aí você já tem a consequência direta que é a omissão, entendeu? Por isso que eu estou dizendo. A fiscalização aqui, ela teve um trabalho diferente. Ela foi atrás, ela encontrou uma série de dificuldades, ela não encontrou os pagamentos, ela teve que provar que existiam pagamentos. Por isso que eu tenho um sentimento de que isso difere um pouco do que a gente tem habituado nos cancelamentos que a gente já fez em procedimentos anteriores, entendeu? Eu também tenho dúvida, doutor Camerano, vou olhar com mais atenção também. Essa majoração, esse agravamento, na verdade, ele é semelhante àquele embaraço, né, a fiscalização. A gente sempre tem, o simples não entrega, constitui embaraço ou não. Eu vejo assim, como é a prova do embaraço, né? Agora, aqui, realmente, o fiscal ele conseguiu comprovar por circularização os 13 milhões de pagamentos feitos. Ele fez a circularização para todo mundo, e pegou a relação de todo mundo e pagaram 13 milhões para ele, e esses pagamentos receberam 13 milhões dele, né? E esses pagamentos não foram realmente escriturados. Eu não sei nem se a gente estaria diante de uma presunção nessa situação, se já é a própria prova, né? É a própria omissão, você pode até questionar a tributação por presunção, mas foi uma saída que a fiscalização fez. Você poderia tributar como omissão de receita. Sei, mas enfim, eu acho assim que essa questão do agravamento de multa é quando tem embaraço, quando tem a contribuinte, ela dificulta a fiscalização a saber o real motivo daquele lançamento contábil, ela dificulta, ela cria obstáculo, não dá os documentos, e a fiscalização não consegue exercer o papel dela. Ela não consegue exercer. Ela tem dificuldades, ela tem que trabalhar em ambientes externos
para obter o que ela quer. Isso, para mim, é um embaraço, isso, para mim, é agravamento. Entendeu? E é o que eu vejo aqui. Antes de passar para o doutor Carlos André, eu queria ressaltar justamente esse ponto, doutor Camerano. Nós temos afastado, né, esse agravamento da multa quando a recusa do contribuinte não causa nenhum prejuízo à atividade de fiscalização, ao procedimento de auditoria, né? Nesse caso aqui, como o senhor bem ressaltou, a autoridade fiscal ela teve que ir por um outro caminho para chegar no resultado, tá? Que ela teria obtido se tivesse sido atendido na sua requisição, na sua intimação, tá? Doutor Carlos André, por favor. Indo nessa mesma direção, mas com uma visão focada na questão da norma jurídica, né? Na verdade, quando você olha, por exemplo, a hipótese da súmula 96, o que é? Não apresentou escrituração, isso é o antecedente da norma que tem como consequente o arbitramento do lucro. Exato. Né? Não apresentou justificativa da origem dos recursos do depósito bancário, isso está no antecedente da norma, cuja consequente é a hipótese de obtenção de receita. Neste caso, ele não apresentar os pagamentos não tem nenhum consequente. Porque, como bem dito pelo Camerano, a fiscalização é que tem que apurar e comprovar que há um pagamento. E aí ele tem que justificar a origem. Né? Na medida em que ele não presta essas informações, incumbe a fiscalização ir aos terceiros buscar a prova da existência do pagamento. Isso não é simplesmente deixar de apresentar um livro. Né? Me parece que é realmente diferente o caso aqui, que obrigou a fiscalização a ir buscar, porque a fiscalização tem inicialmente as notas fiscais. Né? Mas tem que demonstrar que houve pagamento dessas notas fiscais, né, na aquisição de insumos, mercadorias, seja lá do que for. Né? Porque o pagamento delas, não escriturado, é que é a hipótese. Né? Então, ele tem que ir buscar, por outros meios, a comprovação de que houve esses pagamentos. Acho que é isso, né? Sim. Ponto levantado pelo Fernando, que eu concordo. Isso. É isso mesmo. Conselheiro Itamar, depois conselheira Letícia. Eu estou discordando em certo ponto, porque o artigo 40 fala da falta de escrituração de pagamentos. Eu dei uma olhada no TVF, a contribuinte entregou a escrituração. Ele viu as notas fiscais eletrônicas e outros elementos, e autuou com base na diferença, ou seja, o esclarecimento acerca da escrituração foi prestado pela contribuinte. A falta de escrituração de pagamentos efetuado pela pessoa jurídica. Isso é o início do artigo. E a contribuinte entregou o livro diário, se não me engano. Então, eu até agora estou entendendo pelo não agravamento por causa da entrega da escrituração. Que eu concordo com tudo que foi dito, mas no caso em questão, quando a contribuinte entrega a escrituração, ela possibilita a análise pela autoridade fiscal daquela matéria escriturada. Então, eu só queria fazer essa colocação. Ok. Doutora Letícia? Eu queria só fazer uma pergunta aos conselheiros, porque não me parece que a gente tenha julgado dessa forma. Porque se você considera que sempre que se vai buscar o faturamento da empresa em terceiros, todos os RMFs, por exemplo, teriam multa gravada? Não. Assim, é um caso bem específico, eu acho que não, porque é o seguinte, conselheira Letícia, no RMF, a simples existência do depósito no extrato já configura a presunção se o contribuinte não responder. Agora, de fato, essa ponderação do conselheiro Itamar
Só que é aquilo, a falta de escrituração de pagamento, mas como é que você sabe que efetivamente teve pagamento? Ele precisa provar que teve pagamento para provar que não teve a escrituração. Então você gera realmente uma investigação maior, que é diferente do depósito bancário. Exato. E se tivesse pagamento na escrituração que ele apresentou, não seria necessária a circularização. De forma que não tinha pagamento. E não tinha nada nesse caso, né? Tinha zero de compra, zero de pagamento. Tinha nota fiscal de fornecedor, mas pagamento não tinha. Vamos lá, pela ordem, doutor Carlos André. E até em relação à questão da conselheira Letícia, veja, lá com base no artigo 33, né, da 9430, a remissão, né, que é feita pelo decreto lá da RMF, se o contribuinte não apresenta os extratos bancários, isso é antecedente que tem como consequente a possibilidade de emitir a RMF. Né? Essa hipótese, se ele deixa de apresentar, já tem um consequente que é a RMF. Né? Então, o caso aqui me parece que é um pouco diferente, porque veja, a simples entrega da escrituração não dá conta dos pagamentos, que é a questão a ser apurada. Porque os pagamentos não estão escriturados. Então, se a contribuinte não dá outra informação relativa aos pagamentos, distinta daquela que está na contabilidade, porque na contabilidade eles não estão escriturados, né? Obriga a fiscalização a ir buscar essa informação em terceiro. Essa é a questão. Né? Pessoal, essa é a questão. Tem que identificar o pagamento. E isso você não consegue identificar com a simples entrega da escrituração. Ok. Eu vou abrir a palavra mais uma vez para o conselheiro Itamar, que tinha levantado a mão. Quer falar ainda, Itamar? Só uma complementação. Só uma coisinha antes. Eu estou com uma severa limitação aqui. Daqui a pouco vai acabar a bateria do meu celular. Então, eu vou abrir a palavra para o conselheiro Itamar, e a gente vai encerrar a discussão e vamos partir para a votação, tá ok? Pode ser? Eu acho que a gente não vai evoluir muito nessa discussão. Cada um já colocou o seu ponto de vista. E a gente parte para a votação em seguida, tá ok? Doutor Itamar, vamos lá. Só queria dizer que pela escrituração você consegue ver se houve ou não pagamento. Que qual seria a outra forma de haver a movimentação financeira? A escrituração, no meu modo de ver, você olha o lançamento do pagamento. Então, já para encerrar, só caberia o agravamento se ela não entregasse nada. Se eu intimasse para entregar a escrituração e ele não entregasse. Então, para mim, o agravamento cabe só nessa forma. Adiantando o voto, eu com a relatora em relação ao agravamento e todo o processo. Ok, tá bom. A Luciana queria colocar alguma coisa? Presidente, só queria retificar que, na realidade, eu acho que a súmula que mais se aplicaria não seria nem a 96, nesse caso, seria a 133, que é a que fala que a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Ok. Chegou a minha secretária com a bateria extra aqui. Agora eu estou tranquilo. Obrigado. Essa teoria aí é muito boa, presidente. O que seria de mim sem minhas mulheres aqui em casa, meu Deus? Olha, vou te contar. Que beleza. Bom, podemos partir para a votação? Sim. O voto da conselheira é dar parcial provimento, né, para afastar tão somente o agravamento da multa de ofício. É isso, né, conselheira? Isso, presidente. Ok. Então, em votação, conselheiro Camerano. Data Vênia, posicionamento da minha ilustre conselheira, doutora Luciana. Eu humildemente vou abrir uma divergência, Data Vênia. Eu vejo assim que a dificuldade
que foi imposta a fiscalização para ela apresentar esses pagamentos, para mim, ela não tem o mesmo grau de que eu, trabalhando numa empresa, eu encontro uma série de pagamentos não escriturados, que eu estou com o pagamento na mão, e onde é que está a contabilização disso? Eu não acho a contabilização disso. Então, eu intimo para apresentar a origem. E a contribuinte não me explica, ou explica de uma maneira insatisfatória, eu não posso agravar o lançamento da multa. Eu não posso agravar. Porque a lei já impõe a sanção. É o que o doutor André leu aí a súmula, o CAF, né? Eu encontrei o pagamento nos próprios documentos da empresa. É essa leitura que eu faço. Agora, cria-se uma série de obstáculos, BIPJ, DCTF, enfim, cria uma série de SPED, nota fiscal. Eu não consegui, pela escrituração, achar os pagamentos. Eu tenho que circularizar dezenas de empresas. Então, me parece que são situações distintas. Então, por isso, há uma divergência no sentido de manter o agravamento da multa. Viu, doutor presidente? Ok, Cameron. Perfeito. Doutor Daniel. Presidente, reservando o meu direito de eventualmente mudar de posição do que eu estou aqui acompanhando, vou acompanhar a divergência, porque eu tenho uma posição bem rígida, esses agravamentos por simples falta de resposta à intimação. Eu acho que, de certa forma, o contribuinte pode usar isso como um direito de defesa também, de não responder. Não pode ser, por si só, a não resposta de uma intimação justificar o agravamento. E até as súmulas citadas, elas vão nessa linha, não pode ser por si só. Só que nesse caso, não foi por si só. Realmente a falta de atendimento da intimação, numa situação em que um contribuinte não escriturou nenhuma compra, zero, não foi parte não, foi zero de compra, e ao mesmo tempo vendeu uma fortuna, e tem um monte de nota lançada contra ele, me parece que aí houve sim um embaraço aí à fiscalização a fim de justificar o agravamento da multa. Então, por esse sentido, nesse caso específico, eu vou acompanhar a divergência para manter o agravamento. Muito bem. Doutor Carlos André. Eu voto com a divergência. Doutor Itamar. Eu voto com a relatora, pelos motivos expostos. Doutora Letícia. Eu tenho muita resistência a essa questão do agravamento, que eu acho que precisa do dolo específico, porque a multa de ofício já é uma multa muito pesada. Então, eu nesse caso, eu sempre tento aplicar o 112, porque o 112 é exatamente para isso, né? Em caso de penalidade, indúbio pro réu. Então, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Doutor André. Na mesma linha que a conselheira Letícia, eu também acompanho a relatora. Tá. Eu voto com a divergência. Tá? Então, temos aqui um empate. Tá, ok? E como se trata de empate e se trata de exigência de crédito, né? Nós vamos aplicar aqui o empate a favor do contribuinte. Tá, ok? O voto de qualidade. Tá, ok? Então, temos por voto de qualidade dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a multa agravada. Vencidos os conselheiros Cláudio Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Tá ok, gente? Muito bem. Com isso... Diga, doutor Camerano. Só falar aqui para a Luciana, conselheira, lá no finalzinho do teu voto lá, você colocar o provimento do recurso para afastar o agravamento da multa, e não a multa agravada, entende? Então, entende? A lei vai entender que você está tirando a multa toda. Na verdade, você está afastando o agravamento da multa. Outra coisa, presidente, também para a conselheira,
no final você fala em depósito de origem não eu comprovada. retifiquei. E na emenda também, na verdade, é omissão de pagamento. Isso, bem lembrado. Foi a hora que eu estava fazendo a leitura, eu vi. Obrigada, Daniel. Bem notado, conselheiro Camerano, né? Afastar o agravamento da multa de ofício, tá? Para que não reste nenhuma dúvida, não paire nenhuma dúvida. Tá ok? Então, por voto de qualidade, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, então somente para afastar o agravamento da multa de ofício. Vencidos conselheiros Camerano, Daniel, Carlos André e Luiz Augusto. Com isso, meus caros colegas, encerramos a tarde de hoje, né? Vencemos integralmente a pauta do dia 19 e espero-os amanhã a partir das 9 horas. Tá ok? Doutor Carlos André, pode parar a gravação, por gentileza?